bem, Então, vamos ler o enunciado aqui. Considere 4 cargas fixadas sobre o eixo orientado para a direita. 2 delas menos Q1 e Q mais 1, separadas por uma distância 1, formam o sistema 1, e as outras duas, menos Q2 e mais Q2, separadas por uma distância 2, formam o sistema 2. Considerando que ambos os sistemas estão separados por uma distância R muito maior que a 1 e a 2, a figura aí que 1 mais Z elevado a menos 2 igual a 1 menos Z mais 3, Z ao quadrado, para Z muito menor que 1. Isso aí me parece muito dipolo elétrico, né? Não sei se tu já estudou dipolo elétrico. Não, Parece a equação de um dipolo elétrico, isso aí. Esse problema é meio chatinho, né? Meio longo. Mas é isso aí, é um tipo um dipolo elétrico isso. Beleza? E daí você começou como? Me fala. Eu peguei a carga mais Q1 e eu vi a força que ela fazia com a menos Q2 e a mais Q2, e depois eu fiz a mesma coisa com a menos Q1. Então você fez uma equação de força, primeiramente, entre Q1 e Q2, é isso? É. Foi isso? Uhum. Então, se eu entendi bem, você chamou isso de F1, por exemplo, né? Primeira força então é F1, né? Vai ser Q1, Q2, sobre o quê? Sobre a distância aqui de Q1. O problema aqui, né? É qual Q1 que a gente está pegando, né? Essa é a questão. Que tem o Q1 menos e o Q1 mais. Cara, isso como dipolo sai tão fácil, cara. Mas, né, para desenvolver, então, nós estamos pegando aqui, vamos dizer, o menos Q1, né? E o menos Q2, beleza? Que daí eu posso dizer assim, ó, que a distância é R mais a 1 ao quadrado, né? Foi isso? Sim. Beleza. Muito bem, muito bem, muito bem. E tu deixou desse jeito ou fez mais alguma coisa? Na verdade, eu vi que na questão ele coloca aquele de 1 mais Z elevado a menos 2, que é igual aquela aproximação ali. Então, se eu isolasse o R na parte de baixo, que está elevado ao quadrado, e deixasse assim, no formato de R, que multiplica 1 mais A1 dividido por R, Tu joga ele pra cima, e joga para né? cima, aí é da relação. Ia poder usar. Se tu isola o R, fica 1, só que aqui tem que pôr um R subtraindo tudo isso ainda elevado ao quadrado, né? Uhum. Beleza. E agora dá pra usar aquela fórmula, é isso? Uhum. Tá, mas aquela fórmula lá parece até o 3Z ao quadrado. Caramba, isso aí vai ser chato, hein? Como é que ficou a tua força aí? Vamos ver. Essa força entre Q1 e Q2 menos Q1 e menos Q2 ficou assim. K, E agora Q1. substituir direto, né? Porque o Z é o A1R, né? Uhum. É menos 2Z, né? Isso. Então, menos 2 A1R. E aqui 3 A1 ao quadrado R ao quadrado. É isso, né? Tudo bem? Sim. Foi isso que tu chegou? Sim. Tá bom. Cara, quando que é a tua prova mesmo? A UBF eu vou fazer amanhã de manhã. Mas a prova do ITA aqui, quando vai ser mesmo? Deixa eu ver. Eu acho que é em setembro, mas eu não tenho certeza. Tem bastante prova chegando, né? Tem Escola Naval 24 e 25. Não sei se tu vai fazer. Não. Coisa arada, coisa arada. A prova do ITA, a primeira fase é dia 8 de outubro. Ah, tem tempo ainda.
Falando nisso, né, cara, nós temos nossas aulas marcadas aí para sábado também. Podemos continuar no sábado. Agora eu tô com os horáriozinhos mais livres durante a manhã, porém tu estuda de manhã, né? Então não dá, né? Sim. Beleza, fazer o quê, né? Então agora, pela mesma lógica, eu acho que vai ficar uma resposta bem parecida ali às outras forças, né? Porque ele fala de várias forças nesse enunciado. A força exercida do sistema 1 sobre o 2. Sim. Então, qual seria a força aqui do, por exemplo, de qual carga? Da positiva, do Q1 positivo para Q2 negativa. Essa não precisa nem do teorema, né? Sim. Ali. É só colocar mesmo K, Q1, Q2, R menos 2, né? Essa vamos dizer que é a da mais Q1 menos Q2, ok? Sim. Tá. Agora vamos pensar outra aí. Tem mais o que? Tem, por exemplo, a menos Q1 mais Q2. Essa a gente não fez ainda. A outra é do contrário. A outra, os dois era negativo. Isso. Então, pela mesma lógica, né? O problema é que agora vai ter o A2 também, né? Daqui pra cá. Certo? Certo. E agora dá pra, de novo, fazer isso, só que agora o teu Z vai ser um pouco mais chato, né? Porque para aparecer o 1, o R vai ter que ir para baixo dos dois ali, certo? Uhum. Então vai ficar igual a capa. 1, Q2, R menos 2. E agora ficou 1, é menos o 2 que multiplica o Z, né? É isso? Isso. Caramba, tem mais uma ainda com as forças estranhonas, porque agora os dois positivos, né? Não, é só mais A2, né? Agora é a mesma coisa que essa aqui, só que em vez de A1 é A2, tô errado? É isso. Acho que é isso. Bem, tá aí a força, né? Vamos trocar aqui só por 4. E essa era a. Essas eram as duas positivas, né? E agora tem que somar essas coisas, né? Isso. Caraca, bastante coisa nessa soma. Só que como a parte da frente é igual, dá pra juntar todo mundo, né? Uhum. Daí essa parte tu não conseguiu terminar, foi isso? É, foi essa parte que eu parei, na verdade. Ah, bom, deixa eu pegar aqui então. A gente tá preocupado só em somar essas coisas aqui. Claro, tem que ver quem é positivo e quem é negativo, né? Porque tem força que é pra frente, tem força que é pra trás, não é? Por exemplo, a F1, nessa força aqui, Q1 menos Q2. O que vai acontecer aqui? Repulsão, certo? Que as duas são negativas, certo? Certo. Então, para a direita. Concorda comigo? A força resultante do sistema 1 para o sistema 2 vai ser empurrar o sistema 2 para a direita. Então, ela é positiva. Concorda comigo? Uhum. Agora, o F2, pela mesma lógica, é o contrário. Então, vai ser negativo esse carinha aqui. O F3, vamos pensar. O F3 era qual força, né? As duas positivas.
também empurra para a direita. Pulsão. Não é? Sim. Isso. Caramba, que soma, hein? E a outra é o contrário, né? Não, pera, aqui é negativo, falei besteira. E aqui que é positivo. Tá. Cara, eu preciso ir no banheiro, tá? Tá. Tenta dar uma olhada nisso e ver se tu percebe teu erro, hein? Que agora tá bem perto da resposta, né? Uhum. Só um segundo.
E aí, conseguiu corrigir alguma coisa aí? Sim, eu percebi que eu tinha errado ali onde tem o 3 a 1 mais A2 dividido por R ao quadrado. Eu esqueci de colocar o 2 a 1 A2. Aí ia faltar multiplicar e ficar. Colocou só a parte do 3, não colocou a parte do menos 2, é isso? Eu tinha colocado só 3 a 1 ao quadrado mais 3 a 2 ao quadrado. Aí eu errei. Ah, então tu pegou teu erro, beleza. Isso que importa. Então tá bom, se o erro foi só esse, tu chegou na resposta agora, né? É, sim. Legal, 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 legal. E aí, vamos pra próxima? Uhum. Beleza. Deixa eu pôr aqui. Beleza. E aí, qual questão tu quer ver? A13 também. 13? Isso, que era mais ou menos de força gravitacional. E aí eu tentei fazer um negócio aqui, só que eu não consegui chegar na resposta. Que negócio tentou fazer? Então, eu vi a força gravitacional entre as massas, uma massa e outra. Aí ia ficar tipo, a força gravitacional é G, aí o M vezes o M, que é o mesmo M, então é M ao quadrado, dividido por L raiz 2, dividido por 2 ao quadrado. E é a mesma coisa que 2L ao quadrado. Só que depois de eu ver esse daí, eu coloquei mais ou menos assim para força que gira, força centrípeta, e eu não consegui achar o resultado. Uhum. Bem, eu acho que você concorda comigo que se esses corpos aí são todos iguais e tal, a gente pode focar em apenas um deles, né? Uhum. Então, vamos focar no nosso desenho em apenas um deles, os outros serão análogos. Concorda comigo, carinha? Certo. Certo. Daí vamos colocar o planetinha A, B, C, D. Vamos pensar assim. E é planeta, então é só atração, não tem repulsão, que nem a força elétrica. Então, por exemplo, vamos focar aqui no que seria o primeiro, né? O D aqui. Parece um O até. Então aqui tu teria uma força, aqui tu teria outra força. Forças que tu conhece as distâncias, né? O que ajuda. O quadrado é lá do L, não é mesmo? Sim. Essa tu pode chamar de FA, essa tu pode chamar de FB, ou melhor, FC. E a FB tu pode chamar aqui. Ok? Vou até Sim. fazer ela um pouco menor, porque ela é um pouco menor. Por que tu acha que essa força aqui é um pouco menor que as outras? Ela vai estar só o meio do quadrado? Não, não. A força vai desse a esse cara. Ela é um pouco menor porque a distância do D pro B é maior que do D pro C e do D pro A. Ah, sim, sim. Sim. Ok? Ficou meio torto aqui, mas a gente está falando dessa distância aqui, certo? Certo. Sabe qual que é essa distância aí em termos de L? L raiz de 2 sobre 2. Não. Ele tá falando um quadrado, né? Só raiz de 2L, né? Raiz de 2. Ah, se o lado não é Raiz de de L, 2. eu tô errado. Raiz Um de 2. quadrado de lado L. Isso. Beleza? Claro, depois que tu levar ao quadrado, né? Não sei, pode ser que mude isso, mas a princípio é isso, né? Tá bom? Então, tu pode dizer, tu pode procurar a força resultante, daí eu escutei tu falar de força centrípeta, né? Para a velocidade angular, não é mesmo? Então tu vai poder pegar a força resultante aí nesse carinha e dizer que é igual à força centrípeta. Isso aí eu acho bem mais tranquilo do que a outra lá. Quando tu achar a força resultante aqui no D, tu me fala. Beleza. A força resultante, então eu É vou a ter que. soma das três forças, né? É,
Aí eu vou ter que pegar o vetor de FA e o vetor de FC, colocar para mim. Eu acho que nesse contexto aqui do problema, como eu posso te dizer, o que seria melhor fazer aqui? Tu não acha que seria melhor tu pegar a componente diagonal dos dois? Diagonal. Tipo, o FA tá pra cá, o FC tá pra cá, mas eles somados não formam uma força assim? Sim, sim. Justamente essa força que importa, né? Porque é essa força que tá apontando pro centro da trajetória sempre, certo? Certo. Então é ela que tu vai igualar, essa que vai ser a força centrípeta. É a soma dessas duas aqui, entendeu? Sim. Tá bom. Acho que tu entendeu a ideia. Então essas duas tem que somar aí, né? Nem que tu faça por teorema de Pitágoras, mas não precisa disso. Vou aumentar o enunciado aqui. Acho que tu não precisa disso. Consegue ver bem? Sim, dá pra ver. Então tá bom. Sim, aí a componente diagonal das forças de A e FC vai ser a mesma e vai ser gm ao quadrado, raiz de 2 dividido por L ao quadrado. Ah. Então, se eu entendi bem o que você falou, senhor, você está com uma força mais ou menos assim, força, vamos lá, né? Força gravitacional na diagonal ali, que é a resultante na prática, certo? No D, né? Claro, mas serviria para qualquer um, certo? Sim. Seria isso, né? Concorda comigo? Isso. Beleza? Certinho? Sim. Então tá bom. A soma diagonal das duas simplesmente mete esse raiz de 2 ali, né? Isso. Por causa do seno ou do cosseno de 45, né? Etc. Beleza? E agora, o que tu vai fazer com isso? De igualar a m, velocidade angular, ao quadrado vezes raio. Perfeito. E o raio é metade do caminho, né? Uhum. E se o caminho mede raio de 2L, né? Ok? Sim.
boa. Agora a ideia é... O que o problema pede? O período, né? Ele pede o período. Isso. Tu sabe daí, né? Que ômega é igual a 2πf, e o f, por sua vez, é 1 sobre t, né? Beleza? Sim. Aí é só isolar o ômega, né? E depois ver por Isola aí, né? Tu não tinha conseguido? Por que tu não tinha conseguido essa? Essa daí, eu me confundi nessa parte do raiz de 2 mais 1, raiz sobre 2. Mas agora que eu coloquei aqui, tu entendeu. Sim, aí é só continuar. Beleza? Tá bom. Se tu se garante a partir daqui, queria ver se tu chegava em uma das respostas. Sim. Então quer ver qual agora? 15. 15. Deixa eu salvar isso aqui. Nossa, que enunciado. Com certo material cujas camadas atômicas interdistam de uma distância d, interage um feixe de radiação. Nossa senhora, que enunciado é esse, cara? Detectado o ângulo tal, o experimento é realizado em duas situações. Feixe de raio-x monocromático, sua intensidade de radiação medida por um detector, resultando numa distribuição de intensidade em função de θ. Distribuição de intensidade em função de θ? Oxe. Um valor máximo para θ igual a alfa. E 2, o feixe é composto por elétrons monoenergéticos. Elétrons monoenergéticos? Todos têm a mesma energia cinética? Com a contagem do número de elétrons por segundo para cada ângulo medido, resultando no seu valor máximo para θ igual a beta. Assinar a opção com as possíveis mudanças que implicam a alteração simultânea dos ângulos alfa e beta medidos. Meu Deus. Que loucura. Bem, isso aí tem a ver com aqueles negócios de interferência, né? Acho que é isso, né? Sabe, interferências que tem as destrutivas, as construtivas, essas coisas? Eu já ouvi falar, só que eu não sei muito bem. Esse aí é no assunto de ótica, que tem isso aí. Tá? Porque a gente tá falando de radiação, né? Então são ondas eletromagnéticas, certo? Acho que a ideia é essa. Rapaz. Bem, vamos pensar nesse negócio de interferência, né? Nós temos o feixe 1 e o feixe 2, né? Nós temos duas situações diferentes. Nós temos um feixe, que é esse aqui. Temos esse outro feixe, acho que é bom chamar assim. E o que acontece? Eles vão bater no mesmo lugar aqui. O problema é que eles vão ter uma distância diferente, né? Um caminho diferente. Concorda comigo? Me parece que eles estavam em fase aqui nessa primeira situação, né? Estavam juntinhos, mas teve uma diferença aí do caminho dos dois, certo? Certo. Claro que essa diferença aqui tem a ver com o fato de que esse bate e vem, e esse aqui tem que andar mais um monte, andar mais um monte. Então na prática, a diferença está nessa parte aqui, ó. Né, nessa parte que tem a ver com... Aqui que vem a diferença, né? Concorda comigo? Como eu posso falar? Essa parte ortogonal aqui, sacou? Tudo bem? Alguma dúvida? O que tem essa parte mesmo? Ela é diferença, mas... Não, é porque
essa é a diferença de um pro outro, olha só. Tu não concorda que esses tamanhos são iguais? Então, o que diferencia o de baixo é que ele anda esse pedacinho a mais aqui, ó. Não é? Uhum. É isso. Esse pedacinho é igual, porque os ângulos são iguais. Por sinal, aqui também é θ. A gente pode chamar de um L aqui. Beleza? Uhum. Tudo bem? Alguma dúvida? Note que a gente está falando de um triângulo retângulo, né? Agora aqui. Vai que isso ajuda de alguma forma, né? Mas a questão é que existe uma diferença de distância entre eles, né? Então esses feixes eles vão chegar com essa diferença de fase, certo? Porque tu vai ter uma onda numa fase e outra onda em outra fase. Certo, certo. Então, é nisso que tem a tal da interferência destrutiva e construtiva. Quando tu tem as diferenças de fase. Essas duas ondas estão no topo, elas se somam, construtiva. Se uma está no topo e a outra está no vale, destrutiva, se anulam, certo? Certo. É meio intuitivo isso, né? Se tu parar pra pensar. Imagina tu ter uma onda aqui, né, uma onda eletromagnética, vamos reduzir para uma onda transversal desse jeito. Só que daí tu tem uma outra onda que chega no mesmo lugar assim, ó. Elas vão se anular, uma forma de tu anular a onda, certo? Uhum. Agora, se elas tiverem chegado em fase, daí elas se somariam. Bem, a questão é, eu não sei se elas vão se somar, se elas vão se anular, não sei. Tem que ver, tem que analisar, né, a situação. A coisa é que a gente sabe, por exemplo, que esse lado aqui também mede D, né, porque tá aqui D, e daí já era, né, dá pra com isso encontrar alguma coisa, pensando de novo na teoria lá da interferência das ondas, ok? Bem, o que acontece é que, como tu já sabe, como tu conhece bem as funções trigonométricas, tu sabe que o seno e o cosseno, né, eles se anulam ali em múltiplos de π sobre 2, né? De múltiplos de π sobre 2, eles passam de 1 para 0, de 0 para 1. Então isso te ajuda a decorar o seguinte, ó, foi o que me ajudou a decorar, por exemplo, que quando você tem duas ondas, né, essa diferença de distância, de deslocamento ali entre elas, para ser construtivo, tem que ser um múltiplo inteiro do comprimento de onda da onda, beleza? Então, a gente está falando aqui de comprimento de onda, de frequência, características de onda, certo? Então, para que seja construtiva, tem que ser múltiplo inteiro. Para ser destrutiva, tem que ser um múltiplo de meio, né, de metade dela. Certo? Que nem π sobre 2 e tal, metade da onda, né? Essa história. Muito bem. Muito bem, muito bem. Então, com isso em mente, vamos lá. Agora ele tá. Vamos ler bem o enunciado aqui, né? Ele falou que resultando uma distribuição de intensidade de função de θ, um valor máximo de intensidade, ou seja, a interferência construtiva ocorre, pelo que eu entendi, quando θ é igual a alfa, certo? Eu não sei quem é esse alfa, mas tem a ver aqui com o problema. Provavelmente a resposta vai ser em função de alfa ou algo assim. Então, como é que a gente vai por isso aí? O que acontece é que... como é que eu posso dizer isso? Tô pensando aqui como é que eu vou relacionar isso com o nosso problema. Porque nós já temos essa expressão aqui, né? Só que esse ΔX que nós escrevemos aqui tem a ver com essa distância azulzinha, concorda comigo? Sim. E essa distância azulzinha dá para escrever em função de θ, concorda comigo? Uhum. Quem que é ela em função de θ, então? Sabendo que isso aqui mede D. Isso, descendo tanto, né? Oi? D sendo θ? É. Isso. Como são duas, 2D sendo θ, certo? Pegou a ideia? Sim. Aí, ó, tá indo.
Só faltava essa equação aqui, né? Que é o que está rolando, olha só, valor, ó, intensidade máxima, porque as ondas estão em fase, estão se somando. Muito bem. Tipo ressonância, sabe? Muito bem. Agora ele falou que essa soma vai acontecer quando θ for igual a alfa, né? Muito bem. Então, quando a gente tiver... Veja, tem que depender do ângulo. Então, vamos deixar essa coisa dependendo do ângulo aqui. Quando nós tivermos o seno de alfa, o seno de alfa, né, vai ser, na realidade, isso aqui. Certo? Sim. Ai, ai, ai. Questãozinha, hein? E agora, cara? Ele falou alguma coisa sobre elétrons monoenergéticos. Só que a gente está falando de elétron, né? Ou seja, ele tem a característica onda e característica partícula dele. Nós estamos falando dele onda aqui. Nós chegamos até nessa expressão. Só que nós sabemos também que o elétron ele tem um comprimento de onda, concorda comigo? É meio que essa segunda informação aqui, ele está falando dessa outra situação, onde esse feixe é composto de elétrons monoenergéticos. Então a gente pode também associar o comprimento de onda dele com a expressão do comprimento de onda de de Broglie. Lembra disso? De Broglie? Não. Nunca ouviu falar de de Broglie? Não. Tu tá no segundo ano do ensino médio? Sim. Ah, cara, então tem coisa que tu não viu mesmo. Comprimento de onda de de Broglie é uma característica ondulatória que as partículas têm, beleza? Então, o que acontece, né? Uma característica ondulatória é o que tu tá ouvindo mesmo. Característica ondulatória é que uma partícula pode se comportar como onda, beleza? É isso. Então, vamos ter que lidar com isso, beleza? Agora, como é que a gente vai fazer isso? Tem que decorar. Tu tem que decorar qual é a equação do comprimento de onda de de Broglie, ou seja, o comprimento de onda que descreve uma partícula como uma onda, ou vice-versa. É isso aqui, ó. H, sabe o que é esse H? Não. Nunca ouviu falar da constante de Planck? Não, constante de Planck não. Ah, bom. Bem, ia ser difícil para ti resolver esse problema mesmo, então, tá? Porque, veja, elétrons monoenergéticos, uma determinada quantidade de elétrons, né? Então, cada um vai ter a sua energiazinha E. Muito bem. Então, esse seria o comprimento de onda desses elétrons do problema. Vamos ler mais um pouco aqui. Com a contagem do número de elétrons por segundo para cada ângulo medido, o resultado do seu valor máximo para θ igual a beta. Isso vai acontecer com beta. Cenário pela a opção, veja, um feixe é de raio-x, né? O outro é de elétrons. Essa é a diferença aqui, tá? Raio-x é onda, a gente trabalha como onda mesmo. Agora, elétron, né? Vamos ter que forçar a barra. Quer fazer o comprimento de onda de de Broglie. Então, beleza. Isso vai acontecer para θ igual a beta, o tal do valor máximo. O outro aconteceu para o alfa, que vai acontecer para o beta. Ok? Bem, da mesma forma, como a gente agora está considerando os elétrons, veja, os elétrons são ondas aqui, beleza? Ondinhas. Sabe como que o Planck chamava de quanta? Por isso que o nome da minha escola é quanta. Ó, eram quantas de energia, quantidades discretas de energia, cada elétron tem isso. Os fótons, etc. Então agora o que acontece? Essa aqui vai ser a expressão também para a intensidade máxima, porque o elétron é uma onda, tá bom? Só que o comprimento de onda aqui não vai ser o comprimento da onda eletromagnética, como é no caso do raio-x. Aqui é o comprimento de onda de Broglie do elétron, que é essa expressão aqui, beleza? Continua sendo a mesma estrutura aqui de atraso de um para o outro, aquela história, né? Só que agora, se eu isolar o seno de beta, né, que vai ser a condição de máximo aqui, vai ficar N, a constante de Planck,
dividido por 2D raiz quadrada de ME, ok? Uhum. Muito bem, então o problema falava sobre essas relações entre os ângulos, né? Por isso que a gente está escrevendo esses ângulos. Daí ele está falando assim, assinale a opção com possíveis mudanças que implicam alteração simultânea dos ângulos alfa e beta. Se mudarmos, né? Aumenta-se a intensidade do raio X e diminui-se a velocidade dos elétrons X. Bem, isso a gente tem que ver nas expressões, né? Vou pegar as expressões juntas aqui. Essa é por raio X. E essa é por elétron. Beleza. Caramba, cara, você tá estudando uns negócios aí acima do que tu deveria saber. Bem, vamos ver cada uma das afirmações? Vamos ver se essa afirmação A faz sentido, olhando para essas formulazinhas aqui. Está dizendo, aumenta-se a intensidade do feixe de raio X e diminui-se a velocidade dos elétrons. Se a gente alterar o ângulo. Muito bem. Só que o que acontece na primeira ali, que tem a ver com o raio X? Como é que a gente pode alterar ali? O ângulo alfa ali, ele só vai mudar se você alterar o comprimento de onda, né? Certo? Uhum. Não vai alterar com a mudança de intensidade. São coisas diferentes, tá? Porque, por exemplo, como posso dizer? A luz da tua casa pisca 60 vezes por segundo, certo? Essa é a frequência dela, ok? Ok. Tu poderia associar um comprimento de onda. Mas isso vai ser se tu colocar uma lâmpada de 10 watts e a mesma coisa com uma lâmpada de 50 watts e a mesma coisa com uma lâmpada de 200 watts. Ou seja, a intensidade da lâmpada não altera o fato que ela vai piscar 60 vezes por segundo, certo? Entendeu o que eu quis dizer? Sim. Ou seja, a frequência e o comprimento de onda não influencia na intensidade. Tudo bem? Porque, como eu estava te explicando nas lâmpadas ali, elas piscam do mesmo jeito, mas têm intensidades completamente diferentes. Aqui é a mesma coisa, beleza? Sim. Então tá bom. Então essa afirmação já está falsa, né? Concorda comigo? Sim. Muito bem. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar a próxima aqui. Aumenta-se a frequência dos raios X e triplica-se o número de elétrons no feixe? Bem, se a gente alterar o ângulo, né? Aumenta-se a frequência. Bem, quem sabe, né? Vamos pensar na outra afirmação ali. E triplica-se o número de elétrons no feixe. Bem, se a gente olhar para essa expressão 2 aqui, que é a expressão dos elétrons, né? Tu percebe que o ângulo se altera apenas se tu alterar a energia. Né? Vamos dizer assim, a distância é fixa, a massa de elétron também. Concorda comigo? Sim. Então o ângulo não vai alterar se tu triplicar a quantidade de elétrons ou qualquer coisa do gênero. Na verdade, nem tem o número de elétrons aqui. Certo? Tudo bem? Sim, sim. Agora vamos ver a próxima questão. Próxima pergunta, pergunta C. Essa aqui parece boa.
Aumenta-se o comprimento de onda dos raios-x e a energia cinética dos elétrons. Olha só. De fato, a energia cinética dos elétrons muda se você alterar o ângulo, certo? Certo. Porque tem ângulo aqui, tem energia cinética aqui. E se você alterar o ângulo na outra, você altera o comprimento de onda. Então essa é a resposta certa. Pegou a ideia? Peguei. Uhum. Então tá bom, ó, vamos revisar essa questão. Porque ela é um pouco estranha porque tu não viu a matéria ainda, né? Sim. Mas deu pra pegar mais ou menos, né? Então a gente tem feixes aqui que eles têm uma condição de atraso um para o outro. Isso, como qualquer onda, isso tenho certeza que tu já viu nas aulinhas de onda, causa interferência, né? Uhum. Então a gente tem isso com o som o tempo todo. Acontece também com a onda eletromagnética. Daí, qual é a equação que descreve isso? É a equação ΔX igual a N lambda. Se tu tiver comprimentos de onda, múltiplos de comprimento de onda, você tem ondas iguais ali se somando, então as amplitudes se somam, aquela história. Como aqui tem essa diferença de 2 descendo θ, né? Isso tem que, esse é o nosso ΔX, essa é a diferença de percurso de uma onda para outra, beleza? Uhum. Com isso você encontra a expressão aqui da primeira onda, bem simples, e tem o detalhe na segunda, que o comprimento de onda é o comprimento de onda de Broglie, que tem a ver com a energia das partículas, beleza? Sim. Então é isso. Daí eu peguei as duas expressões e fui comparando o que rolava com a alteração do ângulo, né? Que é o que ele pedia aqui. Altera o ângulo e me diz o que vai rolar. Daí eu percebi que as duas primeiras afirmações nem envolvem coisas que tem na equação e a terceira sim. Então a terceira é a resposta certa. Beleza? Beleza. Então tá bom. Bem, então depois tu pode avaliar as outras opções lá e ver por que elas também não fazem sentido, ok? Certo. Cara, infelizmente não dá para continuar, né? Temos pouco tempo. Mas gostei de ver, tu fez bastante questões daquela prova. Continua nesse ritmo que vai dar tudo certo. Boa sorte na prova amanhã, hein? Obrigado. Se for estudar qualquer coisa hoje, surgir dúvida, é só me mandar a perguntinha que eu tento ajudar, beleza? Beleza. Abraço, valeu! Obrigado.